crise mundial. Nesse momento eu não botei pandemia e tal, porque as crises podem ser várias, né? Fiquei pensando assim, na época, lá em 1929, quando nós tivemos o craque da Bolsa de Nova York, foi uma crise enorme. Muita gente morreu, se matou, não é? E é uma crise. Então, as crises, elas podem ser de várias origens, elas podem ser de saúde, podem ser econômicas, religiosas, com certeza, também. Então, se pensar de uma maneira abrangente, nesse sentido. Diz que está cortando, amor? Vocês estão conseguindo me escutar? Tá bem? Tá bem, eu estou conseguindo. Está cortando. Para ti também, Fábio? Que estranho. Talvez. Sim, está cortando aqui também. Deve ser a conexão, né? Não sei, talvez a tua. Pois é. Talvez se eu desligar o vídeo, talvez a câmera. Pode ser. Dos colegas, né? Talvez. Aqui não está chovendo, não é a conexão. Que já parou a chuva. Talvez desligue os vídeos de vocês também, né? Ou seja, vocês vão ficar mudos. É isso. Então desligue, talvez melhore, vamos ver. Ok. Vamos ver se melhora, então. Estão me ouvindo melhor agora? Pode ser? Mais ou menos, Glauber? Cris, eu vou desligar o vídeo e o microfone também, tá bom? Mas estarei aqui ouvindo vocês todos. Perfeito? Perfeito. Isso. Aí depois a gente chama, tá? Então, isso. Todo mundo desliga o seu vídeo. Ok. Consegue desligar o teu, Zuleika? O Zé está dizendo que melhorou. Vamos ver. Eu vou falando. Melhor agora? Parece que melhorou. Deve ser isso, então, né, Fábio? E pessoal. Então, tá. Então, muito bem. Ótimo, fico muito feliz. Que bom. Então, nesse projeto, então, tendo em vista isso que a gente conversou, uma pequenina introdução. Então. A vida cotidiana das novas gerações, principalmente de jovens, está profundamente mediada pelas redes sociais virtuais. E isso não é de agora. E não é apenas se nós pensarmos há anos atrás, quem é um pouquinho mais de idade como eu, por exemplo, o que aconteceu foi o boom da televisão. O boom da televisão foi uma coisa de louco. A gente dizia, pronto, as crianças não vão mais estudar, não vão mais ler, vão ficar só na frente da TV. Hoje em dia, a televisão nem é mais o negócio. Não se está mais na frente de TV. Na verdade, se está na frente muito do celular ou dessas outras tecnologias que permitem outras interlocuções. Muito bem. Então, esse panorama, né, que a gente não é de agora, tenho plena certeza, porque a tecnologia, se a gente pensar, gente, um lápis é uma tecnologia. Desde que o homem está na Terra, né, a gente sabe, enfim, lá nas paredes das cavernas, quando começou o homem a viver, se relacionar, a fazer as primeiras armas, isso tudo é tecnologia. Né? Mas a gente está pensando nessas outras tecnologias de agora, que são essas digitais. Pois bem, então, tudo isso, que não é de agora, tá, faz com que esse novo panorama, né, se configure, fazendo surgir o quê? Novos modos de ser e estar na sociedade. Gente, nós, nessa reunião, todo mundo longe um do outro e todo mundo perto, isso é um exemplo claro. Mas, pasmem, isso aqui, quando a gente pensou, nada estava acontecendo. Isso foi no início do ano, a constituição desse trabalho aqui. E que está indo adiante. Então, a informação
cujo acesso anteriormente era um privilégio de poucos, se a gente pensar nos primeiros livros escritos, que poucas pessoas tinham acesso, e que depois, isso paulatinamente, com o advento da impressão dos livros, né, ou dessa publicação diferente, a gente começa a ter essa imprensa, efetivamente, a coisa começa a democratizar cada vez mais, né? E hoje em dia, então, está cada vez mais aberto a quem possa acessar a virtualidade. É claro que é democrático, em termos, vamos dizer assim, entre aspas, mas o mesmo que está acontecendo aqui com a gente, mesmo que a gente possa estar se encontrando, daqui a pouco o pessoal começou a ter minha voz cortada. Então, temos desafios com isso. Aí a gente não pode estar 100%, aí tem que cortar a câmera, tem que cortar o microfone para poder conversar e poder se entender. Então, temos as mil maravilhas. Tudo é uma construção. Né? Bom, o avanço, então, é significativo nesse sentido. Não estou dizendo que isso é qualidade de vida, eu não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim. Estou dizendo que é essa modificação. Portanto, vou passar aqui adiante. Vamos ver se vai adiante agora. Ok. Então, recentemente, com o surgimento de uma grande crise mundial, calcada em problemas de saúde, aí a gente vê para a atualidade, né, bem como econômicos e sociais, e agora a gente já está vendo isso direto, o que está acontecendo com as famílias, em termos de não ter mais dinheiro para comprar comida, e sociais também, vocês devem estar a procura que está sendo, talvez antes fosse e nós não dessemos atenção devida, né? Mas, por exemplo, matando de louco isso aí. Homens matando as esposas em casa, e aí começou a exacerbar os problemas de relacionamento, que está todo mundo junto o tempo todo. Então, tudo isso está hoje o que a gente está passando. E isso faz com que nós e as pessoas sejam impelidas a encontrar soluções quase instantâneas para o cenário que se apresentou. Cada uma de vocês, que são professores, que estão na docência, estão se vendo agora impelidos a trabalhar remotamente com os seus alunos. Eu não sei se a Dani já teve a reunião com a Secretaria de Educação, com a apresentação da plataforma. Tu já tiveste? Né? Na verdade, a gente tem através da escola, né? Então, eu tive a semana do Porto Novo e do Timbaúba, cada uma das escolas, e como eu vou assumir direção depois, eu vou ter curso pela plataforma, e também essa semana eu vou para a escola para aprender a mexer, para poder ajudar os professores, porque você é meio que responsável depois por isso, né? Na vice-direção. E é um processo, ao mesmo tempo que eu estou apresentando a pesquisa, eu estou tentando trazer para a atualidade, para a gente ver que isso, assim, a gente está pesquisando e está vivendo isso, o que é desafiador, né? A gente não está fazendo uma pesquisa, aquela que a gente chama ex post facto, né? Aquela que já aconteceu e que a gente vai investigar, né? Não, a gente está vivendo e pesquisando. Então, o que acontece aí, né? Nesse cenário todo aí, desse processo, né, que surgiu totalmente inesperado, professores e educadores musicais foram impulsionados de modo quase que obrigatório a criar modos de desenvolver suas propostas pedagógico-musicais, quer seja no ensino formal ou não formal. O cenário do caos desafiador. E é interessante porque, por exemplo, assim, eu acompanhei também a formação lá na Secretaria de Educação, e o momento primeiro é criar a rede de acesso, que é aquela coisa assim, por exemplo, eu juntei vocês aqui, a gente tem o pessoal da pesquisa e tal, da especialização, ou outras pessoas que se agregaram, enfim, e aí, bom, temos o povo. Agora, como é que nós vamos comunicar? Tem essa plataforma, que a Secretaria, por exemplo, de Porto Alegre
Nós estamos nos encontrando aqui nessa plataforma, que por enquanto ainda é possível, daqui a pouco o pessoal vai estar a cobrar, né? Sabem que a coisa, o pessoal gera também, né? No sentido da cobrança. Mas nós vamos ter que nos virar. Antigamente, uma das primeiras formas dessa virtualidade, se vocês lembram, foi o e-mail, né? O e-mail é uma coisa muito interessante. Eu me lembro que vocês não, que vocês são jovens, né? Talvez o Antônio sintonize um pouco comigo. Antigamente, o e-mail era meu e do meu marido. Era uma coisa de louco. Tu não podia ter 2 e-mails. Tu tinha um, então eu juntei o meu nome com o dele, e era na época ainda era Zaz, que depois se transformou em Terra, né? Era um e-mail para o criatura. Então tu tinha que ver o que era dele, era eu para tu acessar os e-mails. Mas isso foi assim uma coisa de louco, que tu podia mandar um material, a pessoa recebia lá no outro lugar. Isso foi uma grande evolução. E vou dizer, gente, isso aí é lá, não é muito longe de quando nós estamos vivendo. Isso é lá pelos idos de 95, 96. Claro, a gente nasceu quase nessa época aí. Mas em termos históricos, é pouco tempo, né? E agora a gente já está mandando pelo WhatsApp arquivos que vocês abrem, né? Então, vejam que loucura. Então, este é o cenário e é o caos que a gente tem. Vamos ver o que é mais. Então, com base nesse propósito e muitos outros que vocês poderiam estar aqui trazendo, figurando, essa, então, educação, que é essas tecnologias e mídias digitais na educação musical, que se encontra em fase inicial, tem alguns questionamentos aí, né? Questionamentos propulsores, ele faltou o plural. Como a educação musical tem tratado as questões relacionadas... o Antônio... Deixa eu ver o Antônio, vale aqui. O Antônio está comentando aqui. Deixa eu ver. Oi, Cris. O meu trabalho foi datilografado e o doutorado foi realizado outra coisa, né? Claro, o meu do mestrado já foi, eu me lembro que na época ele já foi no computador, enfim, mas eu me lembro que para imprimir era um horror, era uma loucura, né? Em 1993, que loucura. Então, vamos lá. Depois, então, como a educação musical tem tratado as questões relacionadas às tecnologias e às mídias digitais? Isso é uma pergunta que a gente faz. Eu já vou falar da metodologia, me lembrando aqui da Mariana, que fez um questionamento muito interessante, e a gente pode, então, conversar sobre isso. Depois, quais as pesquisas existentes em educação musical que entrelaçam tecnologias e mídias digitais? Quais as alternativas encontradas pelos educadores musicais para o enfrentamento aos desafios do ensino de música durante as crises locais e mundiais? Então, olhem só. Primeiro, trabalhando um pouco esses questionamentos. Como a educação musical de tecnologias e mídias digitais? A gente pode trabalhar esse questionamento sob algumas perspectivas. Uma delas, e é que a gente está tentando, então, organizar inicialmente, é ver quem já fez alguma coisa nesse sentido. Quem já pesquisou, tá? Quem já procurou alguma coisa, investigar e trabalhou. Antônio, abre teu microfone e fala o teu questionamento, então, que eu acho que é legal a gente estar fazendo uma conversa. Muito bem. Muito bem, então, Cris. Coloquei apenas um outro questionamento, que, aliás, já vai no bojo do que você já está perguntando. Quem já fez algum tipo de experiência, algum tipo de estratégia dentro dessa nova realidade que nos é colocada? Então, pensando nisso,
porque nós já estamos vivendo essa realidade, em que nós estamos tateando praticamente, né, sobre isso, sobre estas estratégias com as mídias e com as tecnologias em educação. Eu pensei já no seguinte: quais os resultados da diversidade de práticas pedagógico-musicais pesquisadas e atuadas, né? E como foram reapropriadas pelos estudantes num processo cujas representações constroem um sistema cognitivo e integrado em um sistema de valores ressignificados pela interação entre os sujeitos envolvidos e na articulação teoria e prática. Perfeito. Então, o que o Antônio traz algo que também nós queremos, e que vai ao encontro também do que a Ana tinha comentado, né? Que, assim, como é que a gente vai ver esse pessoal aí que está trabalhando? Nós vamos ter que começar a conversar com essas pessoas. Então, eu penso que talvez passe uma coisa, a gente vai estar fazendo uma varredura, e esse é um termo que a gente tem usado, para ver o que já está escrito, o que já se pesquisou e escreveu a respeito, mas essas coisas que estão acontecendo aí, nós não podemos deixar de fora. Então, antes de continuar a trabalhar esses questionamentos, para a gente não perder, e depois é bom que isso vai estar gravado e a gente pode compor isso, existem diversas reuniões hoje em dia, lives, etc., que estão tratando dessas questões. Também na educação estão acontecendo esses encontros e as pessoas estão partilhando, muitas vezes, suas experiências, né? E, nesse sentido, a gente pode também, e aí todos vocês poderão nos ajudar a verificar, sei lá, um de vocês foi, que haverá uma live ou uma reunião, enfim, que vai tratar sobre a questão da aula de música na escola em tempo remoto, por exemplo, né? Isso é legal a gente saber, porque tem alguns que já estão falando como estão fazendo. Uma das pessoas, por exemplo, o Estevão, que não pode estar aqui hoje, ele se desculpou, mas o Estevão já está dando aula há um tempo, já nesse processo. Acho que desde o início, acho que o Rosário, o colégio que ele trabalha, não parou de encontrar os alunos e ele direto fazendo um trabalho. É um trabalho, que não quer dizer que agora os trabalhos serão todos assim, mas é um tipo de trabalho. A Tiene, por exemplo, tá? Que está na escola municipal, com todos os temas que a gente sabe, as escolas municipais têm de falta de acesso dos alunos. É uma outra realidade. O Estevão, por exemplo, é uma escola particular. A Dani é uma escola pública. E é importante toda essa diversidade, entendem? A gente não vai, sei lá, privilegiar um ou outro, porque o mundo, ele é... Seja bem-vindo. Então, o mundo, ele é riquíssimo, ele é diverso, e todos têm o direito de ter aula de música. Entende? Então, a gente não vai privilegiar um ou outro, porque a gente quer que esteja em tudo que é lugar, né? Lucas, não te preocupa, meu amor, a gente está tudo doido, tá? Seja bem-vindo, tá tudo bem. Então, essa contribuição maravilhosa, tá? Que o professor Antônio está trazendo, vamos trazer junto, porque também vai ajudar a nos ampliar o nosso pensamento. Agradeço muito, vamos contribuindo. Quem mais quiser falar, tudo bem, tá? Então, particularmente, em relação ao questionamento segundo ali, quais as pesquisas existentes em educação musical que entrelaçam tecnologias e mídias digitais, é algo... Então, dentro do grupinho, né, que a gente fez da pesquisa, que vocês se inscreveram, a gente começou a olhar. É um mundo que se tem a ver. Esse questionamento está relacionado a uma etapa fundamental de toda a pesquisa, que a gente chama, normalmente, de revisão de literatura, ou varredura, ou mapeamento também. A ideia de tu procurares
dentro do escopo da tua pesquisa, quem já fez algo parecido. Claro que não igual, porque não é tua pesquisa, né? Mas quem já mais ou menos andou pesquisando, sei lá, um aspecto da mídia digital na educação musical, por exemplo. E me lembro de uma querida colega que está muito sumida, que eu gostaria até de resgatá-la, Silvia Nunes Ramos. Talvez você já tenham lido o material da Silvia. A Silvia foi orientada no mestrado e no doutorado pela doutora Josamara Souza, e o doutorado dela é escuta portátil. A Silvia investigou com DJs, com rappers, enfim, esse pessoal aí que faz essa música, e investigou esse processo de educação musical nessa escuta, que é portátil, porque são esses dispositivos eletrônicos que as criaturas andam por tudo no celular, né? Antigamente, na minha época, que era uma baita evolução tecnológica, era um gravadorzinho que botava fita cassete, lembra disso, Antônio? A gente botava assim, tipo, no bolso ou no cinto, e botava os fones de ouvido, e aquilo ali era uma maravilha, né? Aquilo ali era o auge da tecnologia, que era uma escuta portátil também. Tá te lembrando disso, Antônio? Abre o teu microfone, amor. E pensar que hoje nós temos o Spotify. E lembrar que eu andava com uma coleção de CDs na minha bolsa para ficar ouvindo. No carro! Vocês não lembram que as pessoas assaltavam, levavam as coisas do carro, levavam o CD, a gente quase morria? Então, já aproveitando que eu estou aqui com o microfone aberto, eu ia descrever o seguinte: você estava falando desse seu orientando, seu estudante, que fez um trabalho interessante sobre rap, e justamente um co-orientando meu, aqui da Unisantos, que vai estar conosco lá no dia 19, ele fez um trabalho fantástico também com os rappers aqui da Baixada Santista, e mais especificamente aqui da ilha de Guarujá. Foi muito interessante o desenvolvimento, não somente pedagógico, como também social, que ele fez com o rap e as tecnologias portáteis que eles utilizam. Valeria a pena que você o conhecesse, Cris, para vocês tirarem mais alguns elementos para a nossa pesquisa. Com certeza. Excelente, amado. Muito obrigada. Luquinhas, oi aí para nós. Bota a tua carinha só para a gente te dar um oi. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar com vocês aqui nesse grupo de pesquisa, juntamente com a Cris. Nós temos pontuado algumas questões bem pertinentes referentes às tecnologias, e cada dia que eu penso mais sobre isso, esse processo tecnológico, essa imersão, onde que muitos estudos hoje, né, até que ponto essa tecnologia ela tem nos causado outros tipos de sensação, né, frente a essa pandemia também que a gente está vivendo, de que modo que a tecnologia, os aplicativos celulares têm reconfigurado os 4 cantos do planeta. E eu estou pontuando algumas coisas juntamente com a Cristina, inclusive vem dela um convite, não sei se ela já conversou com vocês, sobre um fórum que ela está organizando e que tem a ver um pouco também com esse processo, as questões tecnológicas, assim, né? Como é que se chama, Cris? Não é um fórum, mas que se saiu da cabeça agora, é um GT. É um GT, isso, né? Que nós vamos falar de tecnologia e arte, né? Enfim, eu acho que tem algumas coisas bem importantes aí, que eu acho que me toco para a gente pensar sobre isso, como a música também está presente
nesses espaços, e como eu tenho percebido como tem aplicativos e celulares muito específico hoje que tem regulado a vida humana, sabe? Você tem aplicativo hoje para você pedir comida, você tem aplicativo para você fazer ginástica, você tem aplicativo para você ter relação sexual, assim, então, por buscas e muito específicas, sabe? Então, assim, como isso tem reconduzido a vida, reconfigurado, né, a vida nesses processos tecnológicos que a tecnologia tem nos oferecido, e também a questão pedagógica disso tudo, né? Além daquela pedagogia, uma coisa que também é presente para mim, além daquela pedagogia que está na escola, né? Que pedagogia que está nisso tudo, o que se aprende nisso tudo, né? Então, hoje, mais do que nunca, eu acho que isso tem sido pautado, ainda mais nessa pandemia, assim, que vários valores, questões, afetividades têm sido regulados pela tecnologia, né? Com certeza. A gente está vivendo um mundo novo, né? Direto. Uma loucura. Obrigada, Luquinhas. Então, nesse sentido, amado, então, uma parte fundamental nossa, aí eu vou só deixar vocês o que já conseguiram e tal. Então, a revisão de literatura é fundamental. Então, o que já se fez, está se fazendo agora? Depois, quais as alternativas encontradas pelos educadores musicais? Então, vai agora, quem está fazendo o quê? Para isso, a gente pode, então, estar vendo essas lives acontecendo, ou esses relatos, esses encontros, e tem muita coisa também online. A gente também pode, depois disso também, fazer entrevistas e tal, e falar com as pessoas que estão trabalhando aí e coletar esses dados. Vejam que é um mundo de dados, né? É um mundo de dados que nós já temos. Então, também é uma ideia do que a gente vai fazer. Vou passar aqui mais um. Ok, então, aqueles eram questionamentos, então, que a pesquisa parte de questionamento. Isso é fundamental. De problema ou de questionamentos. Ok. O Antônio está dizendo do livro do Pérez Gomes, também ele está no nosso referencial, ele é muito importante. Inclusive, quem me introduziu neste livro foi o Lucas, né, que ele também trabalhou com Pérez Gomes na sua dissertação, e eu fui apresentada a este livro pelo Lucas, foi bem importante. Então, partindo dos questionamentos estes que a gente compartilhou, Antônio, esse livro, ele tem pelo Grupo A, que antigamente era a editora Arte Médica de Porto Alegre, continua aqui em Porto Alegre, e ele está disponível ali, ele dá para adquirir. Depois a gente pode ver para compartilhar direitinho, tá? Porque vale a pena tê-lo. Eu tenho passado alguns PDFs, né, alguns scanners, né, escaneados, e aí a gente pode compartilhar. Então, qual é que é o objetivo? Nesse primeiro momento, o estado da arte, das pesquisas, tecnologias e mídias digitais, e tal, apontando os desafios na área. O estado da arte, assim, hoje em dia, existe um empenho de vários pesquisadores de fazer pesquisas estado da arte ou estado do conhecimento sobre tal assunto. Isso é importante, porque é uma espécie de trabalho de revisão de literatura, mas que também tem questionamentos que os fundamentam, né? Então, de ser uma pesquisa sobre o estado da arte, sobre isso nesse momento, a partir do que já foi feito de pesquisas e publicados. Então, esse é um objetivo fundamental. Passando adiante, então, os procedimentos metodológicos que a gente pensou neste momento, mas essa é uma pesquisa que vai se ampliar, gente, é a abordagem qualitativa, né? A pesquisa bibliográfica, então, o que já está publicado, então, não é fonte primária, mas já é a fonte secundária que a gente vai pegar, sendo a coleta de dados via internet, que é o que a gente consegue fazer neste momento. Tá? E a análise será fundamentada na análise de conteúdo. Então, basicamente, esse é o
metodológico, e se entende, então, sei aqui adiante, o referencial. Mais lento agora. O referencial teórico opta-se por conceitos de educação e tecnologia, e aí a gente está trazendo o Pérez Gomes, neste livro, que eu compartilhei com vocês, já eu pego de novo para mostrar, de 2015, bem como, então, a educação musical, trazer o câmera, e isso pode aumentar também, e a Bellis, Hoffer e Klotman, eles trabalham sobre sobre as habilidades de educação musical, sobre o que é educação musical, sobre os conhecimentos em educação musical. Então, os aspectos cognitivos, musicais, etc., que, de uma certa maneira, complementam o que o Kramer diz. Quem usou a Bellis, Hoffer e Klotman, que eu sugeri, primeiramente, foi o Bruno Félix, que foi meu primeiro orientando no mestrado. Eu apresentei esse livro para ele, é bem importante, e ele já trouxe alguns elementos para a sua, e daqui a pouco vai estar disponível, ele vai estar publicando o livro para nós. Então, acho que, em termos de apresentação, é isso. Essa parte, vocês poderem contribuir. A gente espera, então, corroborar os estudos sobre educação musical, tecnologias e mídias, e, principalmente, contribuir com as discussões desencadeadoras de construções de alternativas para o ensino de música em tempos de crise. Por quê? Porque, historicamente, aí vai uma crítica à nossa área, que não é para vocês, mas é para a nossa área em especial, a gente tem ficado muito alijado desses processos das contemporaneidades, e acaba acontecendo o quê? A gente é tirado seguidamente dos processos. Por exemplo, a inserção e desinserção da música no currículo é um exemplo disso. A gente, desde lá, meados do século XIX, entra e sai do currículo. Então, a gente tem que ter uma ação mais efetiva, inclusive em momento difícil. E o que acontece? É difícil? Claro, é horrível. Não pensem que não é para os outros. E aí a gente traz uma ideia assim, não, mas a música tem que ser na prática coletiva junto com os alunos. Tem. Mas e se a gente, como nesse momento, não pode, a gente vai deixar de dar aula? Entendem? E em deixar de dar aula, a gente não ocupa o espaço, outros ocupam. E isso tem acontecido, gente. Essa é uma grande preocupação que eu tenho. Eu acho complicado, com certeza. É difícil de fazer, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas nós podemos enfrentar e ver uma alternativa ou sair fora. Se sair fora, a gente sai fora não só disso, a gente sai fora, inclusive, das políticas públicas. Então, isso me preocupa demais, né? E eu tenho conversado muito com o próprio professor Antônio, o próprio professor Augusto também, e que algumas instituições, nossa autonomia aqui, para não dar problema, têm feito um enfrentamento que eu acho que, às vezes, é até um tiro no pé da gente. Então, a gente precisa muito cuidar de... Ok. Acho que a Edilene disse que está cortando ainda, né? Para você está cortando, gente? Okay. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar e conversar, tá? Vou parar aqui. A parte principal, tá? Falei para vocês. Cris, eu coloquei para o... Alô? Está cortando um pouquinho, falar. Mas todos me ouvem. Então, vamos lá. Eu postei no grupo, no nosso grupo de pesquisa, eu coloquei um texto que eu encontrei, que eu estou gostando muito, da Daniela Carini Ramos, chamada As Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação,
reprodução ou transformação. O livro é um artigo muito interessante, que mereceria a leitura e a discussão aí, em pequenos grupos, para tirar-se algum entendimento aqui no grupo de maneira geral. Gostei muito desse texto, inclusive a bibliografia, uma bibliografia atual, também bem interessante. Eu acho que seria importante que nós lêssemos um pouco este texto aqui. Tá num grupo. Tu bota no chat o nome? Oi, cortou, Cris, desculpe, repita. Por favor, bota no chat o nome do livro e dela. Para já. O texto está o texto está no grupo tanto da tecnologia das mídias quanto o grupo de pesquisa da UERGS. Tá? Eu já ponho agora aqui o título para todos verem. Momento só. Isso, excelente, Antônio. Eu já tinha, já vou colocar um minuto só. Fábio, eu estou conectada. Oi, deixa eu só responder para a Fábio. Eu estou conectada em dois, mas um eu não tenho microfone, amor. Eu só estou nesse. Tá, vamos ver se melhora aqui. Já foi. Está aqui o meu microfone. Tá. O Roque queria falar. Então, na verdade, acompanhando aí a tua exposição e pensando um pouco na trajetória de sala de aula, eu me lembro que se fez em vários governos muitos encontros tratando dessa questão da tecnologia na educação de modo geral. O que eu percebo hoje, olhando assim, algumas coisas que aparecem na internet, principalmente as lives, né, algumas aulas, alguns cursos virtuais, né, e aqui eu quero destacar a Uninter como uma faculdade que é à distância. Então, e eu tenho um colega, inclusive, que estuda na Uninter, ele me passou as informações e eu pude acessar algumas aulas, né? Então, o que eu percebo, me parece, que um setor da educação avançou muito e muito rapidamente nessa questão de incluir as tecnologias nos métodos de ensino, enquanto que o outro, me parece que a pandemia, ou toda essa questão da crise mundial, do coronavírus, pegou no contrapé. E hoje a gente se sente meio que forçado a organizar os conteúdos, a organizar as aulas pela internet, uma vez que a nossa ideia, né, se trabalhou sempre com o ensino presencial, e eu não sei até que ponto se pode dizer que existe um conflito entre o ensino presencial e o ensino à distância. Então, eu queria destacar essa questão como uma questão que me parece importante olhar também, porque, de um lado, eu vejo que houve um avanço muito rápido para esse caminho, inclusive metodológico, da qualidade da produção dos materiais, né? E, por outro lado, né, um grupo de pessoas ainda, né, tenta aprender como lidar com isso. Então, eu queria só registrar essa questão, eu não sei como que se pode mexer com isso, mas ela está aí, ela está está presente no nosso cotidiano. Excelente, Roque. Alguém quer comentar? Excelente. Eu gostaria de falar um pouquinho também, Cristina, se for possível.
Tá, eu vou falar um pouquinho devagar, porque eu sei que está cortando para todo mundo um pouquinho, né? Eu queria, então, destacar alguns pontos sobre essa pesquisa, né? Eu iniciei nesse grupo pensando em uma pesquisa sobre o meu trabalho que eu já faço com os alunos na escola, né? Pelo menos um trimestre no ano, eu trabalho com eles na sala de informática, com algum tipo de edição musical, algum tipo de trabalho voltado, seja para edição de sonoplastia, de vídeos, ou edição de músicas, né? Agora trabalhei com programas de rádio, então eles editaram os programas de rádio. Então, é um trabalho que eu sempre procuro fazer, principalmente porque na escola nós não temos ainda instrumentos musicais, assim, para todos os alunos, e também porque eu acho importante, eles mesmos, eles questionam por que eles têm que aprender a tocar um instrumento que demanda muito tempo e muito trabalho, muita perseverança, se com o computador ou celular eles podem produzir música mais rapidamente, com menos esforço, né? Então, eu comecei a trabalhar nesse sentido com eles. Eu comecei a pesquisar sobre programas de rádio escolar, né? E aí eu achei muito legal, porque eu achei um texto do Adorno. O Adorno é ótimo porque ele sempre contradiz alguma coisa que a gente pensa, né? Então, foi muito bacana, assim, de eu procurar e encontrar nele, né, uma pesquisa que ele fez com um rádio escolar em escolas, né? Aí o ponto de vista dele, assim, muito elaborado, né? A pesquisadora que escreveu sobre é Iraí Caroni. Ela publicou um texto em 2003, onde ela fala que o objetivo do Adorno, segundo as próprias palavras dele, era de mostrar que a radiodifusão, mesmo quando se propõe a colocar no ar programas musicais que tinham um caráter puramente educacional, falhava quando levava aos ouvintes destinatários uma relação viva e real com a música, ou seja, de ter uma verdadeira experiência musical, né? Então, comecei a ler e pesquisar sobre como essa tecnologia é vista pelos pesquisadores da área da música, e comecei pela rádio escolar, que era o meu foco. No entanto, aconteceu tudo isso, né? Nossa crise mundial que a gente está passando no momento, as reflexões que estão sendo feitas, e eu queria contribuir com esse trabalho, pensando em aprofundar mais, né? Não só o estado da arte, se for possível, de repente 1 ou 2 textos que trabalhasse com o estado da arte, mas também que a gente falasse sobre as dificuldades que a gente está enfrentando, né? Porque isso, outros já estão escrevendo, a música está parada no tempo, é muito difícil dar aula de música EAD, a gente não sabe trabalhar com isso, né? A gente está aprendendo a fazer. E tem mais um fator, né? Além dos alunos não terem acesso, a gente pode estar dificultando ainda mais o trabalho que a gente vai ter depois de sala de aula. Por quê? Porque aí me disseram assim, Dani, manda um videozinho com uma musiquinha para eles cantar em casa. Eu disse, não vou mandar videozinho com musiquinha para cantar em casa. Né? Por quê? Porque eles podem estar cantando fora da afinação, fora do ritmo, pode atrapalhar o desenvolvimento, pode prejudicar o desenvolvimento musical deles, e não é esse o foco. Então, as dificuldades para a educação musical, talvez elas sejam bem pontuais, assim, a gente consiga, talvez, dizer especificamente quais as nossas maiores dificuldades. E eu acho que, para isso, seria bem interessante se a gente pudesse escutar o ponto de vista dos professores que estão trabalhando com isso. Como que eles estão lidando com essa questão, como que está sendo, né? E aí trazer os autores para junto e fomentar isso, né, com todos. Eu acho que seria uma contribuição também para esse trabalho, da gente pesquisar como está sendo para os professores e talvez para os alunos, se a gente conseguir, né? Seria interessante também. Outra coisa que o Augusto Schneider também está no grupo lá do WhatsApp, também estava comentando comigo, é a ideia de pesquisar como esses documentos estão sendo fornecidos para eles, como que estão sendo elaborados esses documentos, que são os planos de aula que chegam aos alunos, também pesquisar como esses alunos estão compreendendo aqueles planos de aula, né? Então, a gente tem muitos relatos, assim, de professores dizendo que
tá lá indicado o que eles têm que fazer, né? Por exemplo, professor de português, leia a frase e circule o sujeito. Aí o aluno lê a indicação, só que não compreende o que ele tem que fazer. Aí manda um WhatsApp para a professora. Sora, eu não entendi o que fazer no número 1. Aí a Sora vai lá e diz para ele, ó, tá escrito lá, leia a frase e circule o sujeito. Aí o aluno entende o que ele tem que fazer, né? Então, às vezes, o próprio jeito que isso está chegando para eles, como eles estão lidando com esse jeito diferente de fazer as coisas, como que eles estão compreendendo as nossas instruções, né? Porque aí eu mando para eles o que e como eles têm que fazer, mas como eles estão compreendendo. Então, esses dias eu pedi para eles experimentarem um jogo de copos. E recebi um vídeo de volta com vidros, com água, porque lá na sala de música a gente tem vidros com água, com cada um tem uma nota musical, né? Então, o aluno, em vez de jogar o copo, ele pegou os copos de vidro, colocou água e tocou neles e saiu uma melodia, né? Claro, não afinada, mas saiu uma melodia. E o objetivo do trabalho era o ritmo. E ou seja, não era algo que ia prejudicar de alguma forma o trabalho auditivo que eu estava percebendo, esse trabalho de pesquisa, porque tem muita coisa para se ver e ninguém ainda está escrevendo sobre isso. Eu acho que é importante a gente pensar nessa escrita também. Essa é a minha contribuição. Excelente, Dani. E eu me lembro, quando eu já lia o que tu tinha escrito, até a gente submeteu esse trabalho, né? Esse a gente submeteu do folclore, mas eu queria falar sobre a produção do programa, como é que é feita a produção desse programa, para eles chegarem a ir ao ar. Perfeito, excelente. Acho que é importante, é isso aí, essa produção, ela é fundamental ficar registrada, né? Por quê? Porque quando cada um de nós, imagina, temos um problema, ou mais um problema em sala de aula, e cada um de nós tem que resolver. E aí essa resolução, ela é importante ser publicizada, porque ajuda também os demais colegas, né? Isso é importantíssimo. Nós estamos vivendo um momento único, né? Que é horrível, complicado. Eu sempre digo assim para os meus alunos, né? Quando a gente está orientando, né? É horrível para a vida da gente, mas para a pesquisa é maravilhoso, porque nos oportuniza uma reflexão importantíssima, né? Então, nesse sentido, a gente está crescendo muito, né? Minha pergunta, como é que está a minha fala nesse momento? Está cortando? Não está cortando para mim. Eu até tentei, a Fábio começou a rir da minha cara, que agora que eu tinha entrado no terceiro, eu tinha entrado pelo celular também. Sim, ainda tem um conectado para mim, aparece 2 Cristinas. Unipresente. Mas então, sei lá o que é. Às vezes é oscilação mesmo, né? Que bom, Dani. Muito obrigada pela tua contribuição. Quem mais gostaria de falar? Acho bem importante escutar vocês. Vamos avançando. Uma outra coisa que a gente, então, tinha pensado dentro desse grupo... o Antônio falou que já falou bastante. Que era a primeira etapa que a gente está começando, é assim, então, onde faremos as varreduras, né? Onde encontraremos ou procuraremos estes materiais que já foram publicados? E aí eu sou meio chatinha nesse sentido, e eu quero reiterar a importância da revisão de literatura. Porque o que acontece, às vezes, no afã que a gente tem de já pegar e coletar os dados, isso e aquilo, a gente não faz um processo que é fundamental, que é a leitura dos nossos colegas que vieram antes de nós para pesquisar, né? Porque senão a gente fica muitas vezes correndo em volta do rabo, né? E a revisão de literatura, ela permite o quê? A construção do objeto de pesquisa. O nosso objeto de pesquisa é, então, a educação musical, as tecnologias e as mídias, né? As mídias digitais. Bom, quem já fez isso? Porque, às vezes, o questionamento que a gente tem,
E esses questionamentos não quer dizer os que eu pus aí, que são aqueles que a gente vai ir até o fim da vida. Não, eles vão ser modificados. Eles já estão sendo modificados, por exemplo, agora com a fala para vocês. Com as leituras, mais ainda, até que a gente consegue aprimorar o que realmente a gente quer saber, e isso é feito pela revisão de literatura, e isso é a construção do objeto de pesquisa da gente. Então, nesse sentido, nas conversas que nós tivemos, particularmente com o pessoal do grupo de pesquisa, dessa pesquisa em especial, o pessoal pôde ver algumas coisas, o que existia. Eu não sei se já conseguiram ver alguma coisa, se querem compartilhar alguns textos. Acho que o Antônio já até comentou algum. Deixo aberto para vocês, eu não sei se conseguiram coletar alguma coisa. Vou ajudar. O silêncio é interessante. Vou ajudar um pouco. O que a gente vai fazer? A gente vai se organizar nesse sentido, né? Porque não dá para a gente sair a moda louca, assim, pegar e olhar tudo na internet, começar a ir numa revista tal, na outra revista e tal. A gente tem que ter metodologia até para essa revisão de literatura. E como nós somos um grupo de pesquisa, isso fica bem bom até de fazer. Onde vamos revisar em termos de literatura? Nós não podemos deixar de olhar as publicações da nossa área, né? E a nossa área, ela se materializa pela Associação Brasileira de Educação Musical. Mesmo que nós possamos ter alguma questão com a ABEM, e eu sei que há, e não há problema algum da gente dizer isso, porque as instituições são feitas de pessoas, e as pessoas são assim como as criaturas, né? Às vezes a gente tem problemas, as gestões melhores, gestões que a gente não gosta tanto, mas independentemente da gestão, existe aquele material que está ali registrado ao longo de muitos anos, e essa é a nossa construção da área, com todas as mazelas que temos. Dentro da ABEM, nós temos muita coisa boa. O que a gente pode olhar? Então, se a gente vai no site da ABEM, não sei se vocês já entraram no site da ABEM, é bem importante a gente conhecer. Lá, eu até vou fazer vamos ver se eu consigo aqui compartilhar vocês, tá? Vou tentar entrar aqui, porque tem gente que eu acho que nunca entrou, tá? Então, vou tentar compartilhar aqui. Ó, vamos ver. Não tá, né? Agora vai. Ok. Dá para ver mais ou menos, ele fica meio cortadinho, né? Ele não fica muito grande, mas dá para visualizar. Ok. Então, aqui é o site da ABEM, que vocês podem botar ABEM Educação Musical, sem o cedilha e sem o tio.com.br. Eu adoro quando mostra essa criatura aí sentada na frente do mar, tocando violão, que assim, esse é o professor de música, né? Tocando violão na frente do mar. Mas, enfim. Então, aqui nós temos, vocês vão ver que ele vai passando várias imagens, e a gente pode, aqui no site da ABEM, ver as publicações. Quando eu coloco ali o meu cursor, tem revista da ABEM, revista Música na Educação Básica e ANAIS. Vamos explicar cada um deles. Antes disso, está cortando a minha fala?
Perfeito. Então tá. Então, o que são as revistas da ABEM? Desculpem quem já sabe, tá? Mas é importante que a gente consiga também inteirar as outras pessoas, porque a ABEM, ela é importantíssimo que todos nós conheçamos, tá? Então, revistas da ABEM. As revistas da ABEM, elas juntam trabalhos de investigação em torno da educação musical. Então, trabalhos de pesquisa, muitas vezes oriundos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Antigamente não era tanto assim, depois que se configurou mais como uma revista de difusão científica da educação musical. Isso até porque é importante que nós tenhamos alguma revista assim, até para concorrer com outras revistas de outras áreas, né? E aí vocês sabem que a gente lida com uma classificação de um tal de Qualiscaps, que classifica as revistas, e é importante que a nossa área tenha uma revista bem qualificada, né? Como é o caso da revista da ABEM. Então, lá nós encontraremos muitos artigos que trazem pesquisas de mestrado e doutorado. Além da revista da ABEM, nós temos a chamada MEB, que é a Música na Educação Básica. Qual é o propósito desta revista? O propósito dessa revista, e que é importante também que a gente possa fazer uma releitura aí, é de compartilhar com os demais, enfim, colegas, professores e tal, propostas pedagógico-musicais. Então, são muitas vezes propostas que os professores e pesquisadores mesmo da área criam e compartilham ali. Então, é uma revista mais de propostas mesmo, não são pesquisas ali. Mas é extremamente importante. Talvez, daqui a pouco, a gente tenha ali publicação de trabalhos feitos neste momento de pandemia, né? E os anais. Os anais, nós temos duas naturezas. Nós temos os anais, que são os congressos nacionais, e nós temos os encontros regionais. Antigamente, quem participa já desde o início, eu participo desde o início da ABEM, no mesmo ano nós tínhamos o nacional, que era no segundo semestre, e o regional no primeiro. É uma loucura, porque os regionais, por exemplo, na região sul, ou era Paraná, ou Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, e claro, muitas vezes a gente se desloca, né? Isso é um gasto. E os nacionais normalmente são o norte, o nordeste, o sul, enfim. Então, 2 vezes no ano ficava muito caro. A partir de 2015, 2013, 2015, eu acho. A gente o último foi em Pirenópolis, né, Dani? Foi que tu foste, né? Aquele era nacional, né? Pirenópolis foi 2013, daí teve em Natal 2015 e 2017, acho que Manaus, né? 19, Campo Grande. Então foi 2000, meu Deus, já faz tanto tempo assim. 2013, que loucura. Foi o último ano que o nacional e o regional aconteceram junto. Depois, então, intercalava um ano o regional e o outro ano o nacional. E assim as pessoas podiam participar. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nós temos anais dos encontros regionais e anais dos encontros nacionais. E estes regionais são divididos na norte, sul, leste, oeste, enfim, ou a região nordeste, a região norte, centro-oeste, região sul. Então, nós temos uma vasta gama de materiais. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui nos anais, eu vou tentar entrar, vou ver se ele vai. Então, tá divididinho ali, aí eu convido vocês a pesquisarem ali, entrarem, né? Tem os congressos, então, nacionais também. A gente clica aqui e vocês vão encontrar todos eles. Vou fazer, por exemplo, aqui os anais da Conferência Nacional aqui de 2015 e 2017. Clica aqui, vai indo e chega lá, tá? Então tem submissão, atual, então clica aqui o atual. E aqui tem todos os textos, tá?
A gente clica no PDF e aí vai vir o material. Então, esse seria o dos encontros regionais. Desculpa, os nacionais. E aqui dos regionais, tá? Então, dá para brincar bastante ali, conhecer. A revista da ABEM, que eu acho que essa é bem importante, que são as pesquisas mesmo. Os encontros também, e os congressos também tem pesquisa, tá, gente? Pode ter pesquisa, pode ter relato de experiência e pode ter o projeto. Tá? A gente tem essas três naturezas. E também tem os grupos de trabalho, mas a gente pode ter todas essas naturezas. E aqui, vocês vão, por exemplo, acessar o site, clica aqui, e aí vocês entram na revista da ABEM. O que a gente faz? A gente, por exemplo, faz uma pesquisa, tá? Ou, por exemplo, sei lá, quero ver a revista atual, para mostrar a carinha para vocês. Vamos ver se ela aparece. Ok. Então, aqui é a revista, tá? Anteriormente, nós tínhamos a publicação apenas impressa. Eu tenho desde a primeira. Museu aqui em casa. Tenho desde a primeira, que era pequenininha, aí depois ela foi em 1991, aí ela foi crescendo, impressa, e aí depois não é mais impressa agora, tá? Então, não existe mais impressa, o que é bom, porque isso barateia muito o custo. Então, aqui tá, a gente clica ali em sumário e vai aparecer o que a gente quer. Mas, como é que a gente vai fazer pesquisa aqui? A gente clica em pesquisa e aí vai aparecer, por exemplo, tecnologia. Vou botar aqui, tá? E vou até lá embaixo e vou pesquisar. Vamos ver o que aparece. Ó, não sei se vocês... Ó, tá um pouquinho clarinho demais aí, mas dá para entender o que está aparecendo aqui. Várias pesquisas, ou seja, vários artigos que trazem, de alguma maneira, a tecnologia. O que a gente vai fazer? A gente vai ver o resumo, depois internamente, se nos interessa. Em nos interessando, a gente vai salvar aquele arquivo. E assim ter um material, por exemplo. Isso a gente pode fazer com toda a revisão de literatura. Até aqui, tudo bem? Tá. Se alguém quiser complementar, então eu mostrei um pouquinho aqui o que a gente tem, mostrei as revistas, e só para não deixar de olhar, a revista MEB. Opa! Voltar para lá. E a MEB, que é a Música na Educação Básica. Aqui a gente tem, explica um pouquinho ali e tal. Aí tem submissão também, daqui a pouco você tem trabalhos para submeter, o que é bem legal. E acesso aos números das revistas, que é aqui, ó. Aí eu vou clicar aqui. Tem algumas coisas que eu quero dizer para vocês que eu acho meio complicado no site da ABEM para a gente achar, tá? Mas a gente pode ajudar. Ó, aqui aparece as revistas 2019, 2017, todas elas. A gente pode entrar ali e pesquisar. Bom, vou parar de compartilhar. A gente consegue continuar conversando. Olá, Cris. Pode falar. Então, enquanto você estava falando do site da ABEM, que tem um tremendo de um
acervo que a gente tem que pesquisar e, olha, vai demandar bastante tempo sobre isso. Eu estava procurando também lá no Cielo, eu encontrei 2 artigos interessantes que tratam, um deles, um longo relato de experiência sobre no Rio de Janeiro, e valeria a pena. E o outro é um trabalho bem interessante da Federal da Paraíba. Entretanto, eu coloquei também no grupo um livro que eu estava discutindo com alguns colegas lá da Unisantos, um livro que fala sobre não o momento, que é um momento único, né? Acho que inclusive nem a dificuldade de se tentar pensar sobre isso, sobre o que nós estamos vivendo ainda é muito complexo, mas um autor que fala muito sobre as questões da globalização e evidentemente que a comunicação, a educação e a tecnologia estão neste contexto de globalização. Um autor muito importante que nós deveríamos ler para reflexão, e não necessariamente para o nosso objeto de pesquisa, mas é um autor importante para a construção do nosso conhecimento e da nossa percepção do que nós vivemos, é esse livro do Edgar Morin, que são As Duas Globalizações, né? Um livro importantíssimo que foi escrito no início do século XXI, lá para 2007, se não me falha a memória, e valeria a pena lermos, porque em 2007 nós estávamos ainda sob o impacto, né, da queda das Torres Gêmeas e outros acontecimentos que vieram em seguida também de impacto mundial, sobretudo os movimentos radicais, né, os movimentos radicais religiosos, né, movimentos extremados. Valeria a pena, portanto, ler esse livro que é muito importante. Porém, um outro livro que eu descobri agora recentemente, porque eu tenho lido alguma coisa sobre o autor, que é o Byung-Chul Han, o livro chama-se, coloquei aí no site para vocês, O Desaparecimento dos Rituais. Porque durante a nossa conversa, nós falamos muito dos aparelhos, dos chamados dispositivos móveis, como o celular. E há aí uma reflexão muito interessante do Byung-Chul Han sobre a percepção e o significado deste objeto dentro da ritualística do ensino, né? Porque aí eu me prendo, nós todos nos prendemos ao ritual de ensino-aprendizagem como nós entendemos, né? E a tecnologia nos faz repensar esse ritual, né? Porque nós estamos tendo outros, junto com nossas estratégias, e muito bem apontou a professora Tânia, né, que falou agora, desculpe se eu estou esquecendo o nome, mas a professora, a Dani, me disse que eu falei Tânia, mas eu sou terrível para nomes, me desculpem. A Dani falou um projeto muito interessante sobre a rádio, que é, evidentemente, um elemento de comunicação. Mas nós temos hoje, na nossa sala de aula, não apenas as nossas estratégias, mas paralelo a ela, ou numa realidade paralela à nossa, nós temos os objetos móveis que estão que permeiam o nosso fazer pedagógico. Então, esses 2 livros que eu citei aqui mereceriam uma leitura. Não é que seja aquela leitura, um capítulo por dia, 2 folhas por dia, mas mereceriam, sim, sem dúvida nenhuma, porque eles trazem um embasamento filosófico muito importante para as nossas discussões nos dias de hoje, no momento único, excepcional que nós vivemos. É isso. Obrigado, Cris.
Obrigada, Antônio, excelente, muito importante isso para nós, com certeza. E esse material aí, assim, já muitos deles, talvez, possam também se configurar como referencial teórico para a gente, né? Que o que vai acontecer? Nesse material que a gente vai coletando, nós vamos observar que depois, ao trazê-los, né, e isso vai ocorrer lá naquela parte da nossa pesquisa que se chama resultados e análise dos dados, uma coisa importante é não somente trazer os resultados, mas fazer análise. E essa análise é importante que nós, com certeza, possamos trazer as nossas reflexões e também amparados neste referencial para a gente, né? Então, esse referencial, com certeza, ele vai ser alargado e a gente parte numa pesquisa com algumas ideias de referencial, mas como a pesquisa ela é qualitativa, né? E isso é uma das grandes também características que nos ajudam, ela também vai, esse mapa vai se desenhando ao longo da coleta e da análise dos dados. Então, com essa importante contribuição do professor Antônio também, a gente vai trazer, então, fazer essa varredura. Então, a ABEM, em todo a sua possibilidade que ela nos oportuniza, quer seja revistas da ABEM, a revista MEB, ou anais dos congressos, é um locus de coleta de dados. O que eu quero trazer como outro locus de coleta de dados para nós? A ANPOM. A ANPOM é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. A ANPOM, à semelhança da ABEM, e na verdade a ANPOM é anterior à ABEM. A ABEM foi constituída a partir das reuniões da ANPOM. A ABET também, que é a Associação Brasileira de Etnomusicologia, também posteriormente se constituiu, e outras associações também se constituíram. E eu também não quero deixar de falar aqui, porque eu estou fazendo parte também, é a Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais. E essa que é a ABCM, né? Essa associação também tem anais, e tem um material muito interessante ali para nós pesquisarmos. E tem um site para isso também. E tem uma chamada de trabalhos, que provavelmente seja um evento virtual, também possível de nós submetermos. Mas estava falando sobre a ANPOM. Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, ela não reúne, obviamente, apenas os educadores musicais, mas também reúne musicólogos, etnomusicólogos, os nossos colegas das práticas interpretativas enfim, né, de todas a sonologia, tem várias áreas. Na ANPOM, nós podemos também ter os tais dos congressos, que são anuais. A ANPOM continua com o congresso anual, porque não tem regional, e nós... Está passando... Eu moro mais ou menos no interior, então passa aqueles carros fazendo propaganda. Eu estou ouvindo o carro agora lá fora, fazendo propaganda de ovo, de galinha, aquelas coisas. Enfim. Mas então, a ANPOM tem os congressos e tem a revista, que é a revista Opus, que é uma revista muito bem cotada também. É a questão ali. Vocês não vão encontrar apenas educação musical. Então, ali tem que se fazer um filtro. O que é de educação musical e, nesse espaço aí, o que está se trabalhando. Da mesma maneira, os encontros nacionais, então, que também tem o GT, que é de educação musical, e é ali que a gente vai encontrar. Então, a ABEM e a ANPOM, dois importantes espaços. E agora também já falei da Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais, também fazendo parte. Quero dizer que, inclusive, dessa associação que eu participei, foi semana passada, já nem sei, ou retrasada, da reunião que foi para a eleição da nova gestão,
Quem está fazendo parte da gestão de agora é o Guilherme Bertsolo. Eu acho que ele é secretário, está fazendo parte da gestão. O Guilherme foi nosso aluno da UERGS, fez conosco a licenciatura, depois ele fez mestrado e doutorado, atualmente ele trabalha mais com composição, e ele é professor da UFBA, Universidade Federal da Bahia. E o Guilherme está fazendo parte, então, agora, da associação. Fiquei bem feliz, né, porque são já os frutos da gente que estão aí, participando e trabalhando. Falei de três instituições de educação musical. Temos também a revista Música ODIE, HODIE, que é bem importante também, e é uma revista muito bem cotada, também muito séria, também a varredura ali deve ser feita, e temos que ir para outros lugares que não apenas da educação musical. Aí, acredito que a educação possa também ter recebido muitos textos nossos da educação musical, que muitas vezes não estão nessas outras revistas. E uma razão para isso, a gente pode entender, por exemplo, os mestrados e doutorados em educação musical são menores. A Thaís entrou, que bom. Seja bem-vinda, Thaís. Ok. Os mestrados e doutorados, muitas vezes, são na educação. Eu posso dizer o meu próprio exemplo, né? Na UERGS, o nosso mestrado é em educação. Então, o que acontece? Nós também temos que publicar na nossa área de educação, porque isso também é uma das formas de avaliação junto à CAPES. Tá? Então, são coisas que a gente também tem que ver. E se isso é uma realidade, a gente vai encontrar textos de educação musical, oi, amorzinho, nas revistas de educação. Eu mesma, por exemplo, tenho procurado publicar em educação, e eu sempre faço assim, eu tento equilibrar na educação musical, na música e na educação, porque faz parte do nosso trabalho ali. E aí, assim, em educação, nós temos a Revista Brasileira de Educação, que é importante, e temos outras também que são bastante importantes, então vale a pena, tá? Não posso deixar de falar na revista da Fundarte, né? A revista da Fundarte, que é uma revista que é a 2 agora, ela está muito bem cotada também, e tem artigos das artes como um todo e de educação também. Então, ali é um lugar para a gente estar pesquisando. Então, fiz assim um mapeamento assim, muito geral do que a gente pode ir, mas não se restringam ao que eu estou falando, tá? Ok, agora eu gostaria de abrir para vocês falarem também um pouquinho. Alguém já conseguiu achar alguma coisa, algum material, ou já olhou alguma coisa? Oi, Cristina. Oi, amor, quem é? Thaís. Oi, fala, amor. Olha só, eu consegui encontrar 3 artigos, e eu acho que eles foram bem importantes, eu até coloquei no grupo, se alguém tiver interesse em ler eles, eu posso estar enviando, né, para a gente fazer uma troca. Mas Perfeito. No primeiro ali que eu coloquei no grupo, que é tecnologia e educação, quais os desafios, ele traz coisas bem pontuais, assim, e dá dicas de autores que a gente possa estar utilizando. Tem até autores que eu não tinha ouvido falar ainda, né, não tinha tido acesso, e aí eu vou atrás desses autores, assim, para ver o que eles podem nos ajudar. Mas eu queria saber de ti, assim, é claro, assim, qual é a nossa real pergunta a respeito da tecnologia em si? A gente, depois eu te passo mais ali, a gente tinha até conversado um pouquinho anteriormente. Em princípio, a gente tem aquele material, acho que estava lá no formulário também, eu acho, quando tu te inscreveste, mas eu vou fazer o seguinte agora.
eu acho que fica mais interessante para a gente ter um drive desta pesquisa, tá? Que é diferente, Antônio e Lucas, por exemplo, do GT que a gente está construindo. É semelhante, mas não é igual. Então, acho que um drive e vocês terem acesso, e aí a gente vai botando os materiais ali e todo mundo pode ver. Acho que fica melhor, né? Pode ser. Tá. Tu te lembra o nome desses artigos, amor? Não, eu estou com eles aqui. O primeiro é Tecnologia e Educação, quais os desafios? É da UFSM. Depois eu tenho um da Unilassalle, que é o uso do podcast como recurso didático de sociologia, aproximando hábitos, que é bem interessante a perspectiva que ela traz da questão, assim, ela faz uma... autores. Oi? Quem são os autores, amada? O primeiro que eu falei é o Luiz Miguel Dias Caetano, da UFSM, e o segundo da Unilassalle é o Roniel Sampaio Silva e o Cristiano das Neves Bodart. Ótimo. E aí tem esses são de 2015, esses dois. E aí eu achei um mais recente de 2019, que também é da UFSM, que aí é do Darlan Marcelo Delgado, do Luiz Roberto Gomes e Maria Betânia Darcy Pessoa, desses três professores. Muito bom. Esse último artigo, ele traz a perspectiva das tecnologias etéreas e a educação profissional. Ele questiona muito, assim, etéreas. Eu achei muito interessante o termo que ele usa. Pelo sentido, ele começa com Zygmunt Bauman, falando da liquidez da sociedade e das tecnologias, da manutenção das tecnologias, e aí ele evolui isso para a educação, um conceito de sociologia também, no intuito de fazer com que os conhecimentos sobre tecnologias, eles são etéreos. Eles acontecem, se modificam e são transpassados de minuto a minuto. Olha que legal. Nesse sentido, e sim, é bem isso mesmo, né? E aí, como é que a gente faz? Porque aí vocês têm questionamentos, e o Rock trouxe isso, vários de vocês trouxeram isso hoje ou em outros momentos. Isso, que é antigamente eu usava um termo, essa volatilidade, tá? Mas que não deixa de ser etéreo, né? Essa coisa que tu não, daqui a pouco é uma coisa, daqui a pouco é outra coisa. E aí a gente está trabalhando com educação. A gente quer em educação que alguns conceitos possam ser entendidos e não sejam voláteis, né? Que a gente não perca as coisas e que não fique uma faseção de coisas, mas que a gente possa construir conceitos importantes para o ser humano. No nosso caso, a música, a educação musical e o quanto a música é importante para a vida humana, que é uma forma de nós nos tornarmos mais humanos, espero isso. E aí, nesse momento que a gente está com isso, e com essa coisa tão etérea, como que a gente consegue fazer uma educação musical nesse contexto tão louco e tão etéreo, mas que ela seja consistente e perene, né? Isso é um questionamento que a gente tem, que a gente não vai encontrar nos escritos, mas isto vai ser algo para as nossas conclusões. Entendem isso? Tem perguntas que nós não encontraremos respostas nos textos, mas a leitura deles, a pesquisa, a realização de tudo isso vai resultar numa coisa que é fundamental, que é a nossa contribuição, que são as nossas conclusões dessa pesquisa e a contribuição na educação musical nesse momento tão etéreo. Não sei se eu consigo me explicar. Sim. Tem um curso que eu finalizei essa semana da Fundação Telefônica que fala das TICs, né?
a introdução das TICs na escola. E uma das coisas que eles trouxeram em todos os módulos do curso é essa questão de extrair o conhecimento essencial, ele bruto, somente o conhecimento bruto, e aí o desenvolvimento através do aluno. Não sei como é que isso aí vai se dar na música, na educação musical propriamente dita. Mas eu entendo que o seguinte, ao invés de acontecer essa construção musical com o aluno, o que de fato é o que se busca na educação musical, é que teria que ser introduzidos conceitos, e a partir desses conceitos, o aluno, através das TICs, desenvolver isso, aí construir o seu próprio método, né? Fazer as suas próprias criações, que só dessa forma é que a gente realmente estaria aplicando o uso das tecnologias de maneira que elas estão a serviço de algo. Não sei se eu me fiz entender. Com certeza, com certeza. São todas reflexões que a gente vai estar fazendo, assim, é bem importante isso. Não sei como é que fica até esse momento para vocês. Vocês estão percebendo que a gente está construindo esse projeto. É diferente, né, quando a gente faz coletivamente, porque a ideia é a gente construir com todo mundo e poder levar adiante. Mas é isso, todas as contribuições são importantes. E agora, o que a gente tem que fazer, né? Qual é que é o nosso trabalho? Fazer essa varredura agora, né? E a gente se organizar, quem poderá olhar onde, eu acho que é essa a ideia, né? Alguém gostaria de começar dizendo, eu gostaria de revisar tal coisa, para a gente poder fazer uma organização disso aí. Talvez não precisemos dizer também agora, quem sabe, ou quem quiser, a gente pode organizar nesse drive, né? Posso fazer uma tabelinha, e aí vai, tal coisa eu reviso assim. Ajuda, Antônio, pode falar. Vamos lá. Eu acredito que esse é o momento em que nós estamos recebendo todas essas informações, e a informação da professora Thais também foi muito importante. Eu acredito que seria interessante nós criarmos um drive e durante essa semana, ou pelo menos nesses próximos 15 dias, nós fôssemos fazendo esta varredura e conversando sobre o que nós estamos encontrando, para que depois a gente possa fazer estes compartimentos daquilo que nós estamos pesquisando, tá? Porque muita coisa ainda precisa ser discutida, claro, mas a professora Thais agora fez uma outra observação muito interessante sobre essa questão das TICs, que isso daí, sem dúvida nenhuma, é algo também novo. Quando falo TIC, até me lembro da linguagem específica, né, dos chamados TIistas, né, que é bem complicado. Então, nós estamos também diante de uma nova linguagem, digamos assim, né? Porque quando se fala em TICs, também se fala numa outra linguagem. Eu acho que também isso é um elemento para ser discutido, né? Principalmente com os professores da língua portuguesa, enfim. Eu acho que seria interessante nós pesquisarmos e colocarmos todo esse material para depois nós tentarmos elaborar os compartimentos aí que nós poderíamos fazer, porque tem muita coisa para ser discutida, para ser vista, que eu vejo, por exemplo, a professora Thais fez uma abordagem específica, a professora Dani fez outra também, o Roque fez uma observação também muito pertinente, e o Lucas, né, falou do impacto sobre isso tudo. Então, eu acho que seria melhor nós pesquisarmos isso daí, Cris, porque você colocou, na verdade, um balaio de gato enorme para nós aí, viu? Mas ia ser diferente, quem já me conhece sabe que eu já aprendi a conhecê-la, e foi conhecê-la bem longe daqui, né?
Que bom. Mas então eu vou fazer o seguinte, tá? Para organizar esse trabalho. Vou criar um drive e vou pedir uma gentileza de vocês. Quem quiser, então, participar, né, acesso a esse drive, coloca aqui no chat para a gente o e-mail, porque aí eu faço esse drive, aí eu copio esses e-mails e compartilho com vocês esse drive, e ali nós vamos colocando o nosso material. Coloco também para a gente poder se organizar em termos da pesquisa. Vou fazer uma tabelinha, acho que ajuda, né? Revista tal, e aí bota quem vai revisar aquela, não precisa ser um só por revista, porque às vezes são vários, né? Então aí eu vou botando isso e vou compartilhando com vocês. O que vocês acham? Então tá. Isso. Muito bem, nós estamos muito trabalhadores. Cris, excelente. Que bom. Eu fico muito feliz. Quero dizer para vocês que a pesquisa, ela é uma das coisas mais importantes no avanço em qualquer área, né? O pesquisar significa que a gente quer saber mais. E quanto mais a gente quer saber, mais sabido a gente fica, né? Eu gosto de dizer sabido ao invés de sábio, né? Então, quanto mais sabido a gente fica, é melhor para a gente e para as outras pessoas. Então, vamos pesquisar e que essa vontade de pesquisar a gente consiga também passar para os nossos alunos, porque é uma coisa boa, não é uma coisa chata. Eu fico muito triste quando, às vezes, a gente vê assim, eu não gosto de pesquisar, e muitas vezes na nossa área a gente escuta isso, eu só quero tocar, não quero pesquisar. Mas existe a pesquisa na própria prática, performática, e, meu Deus, a pesquisa é tudo. O bebezinho, na barriga, no ventre materno, o bebê pesquisa, ele começa isso as ecografias mostram, ele começa a ter contato com várias coisas, o bebezinho enxerga dentro da barriga da mãe, ele escuta, então tudo isso é pesquisa, e a gente precisa também estar atentos a isso. Meu Deus, nós estamos com 3 pessoas no grupo, hoje de manhã a gente estava na especialização, por isso que muitos não estão aqui agora, porque a gente estava numa reunião da especialização também com todo mundo junto, e é bem importante. Então, gostaria para a gente fazer um registro, né? Vamos botar as carinhas aí, pode ser? Para a gente fazer uns prints, e aí a Fabiane, a Thaís, tem um povo aí que é da nossa comunicação, eles fazem os prints e nos mandam. Não esqueçam de botar os seus e-mails, quem quer receber. Isso. Abram a câmera de vocês, quem tem. Cris, está aparecendo o meu também? Porque eu não estou localizando. Está aparecendo, Antônio. O meu só aparece 9 pessoas, não sei se de alguém aparece mais. Deixa eu entrar aqui. Roque, abre tua câmera. E tem uns que conseguem botar todo mundo, né? Eu acho que não tem mosaico, Fábio, daí põe todo mundo. Consegui para a Tânia e a Edilene, que estão sem câmera, eu acho. Tá. Todo mundo dá um sorriso, então. Deu, agora apareceram. Sorriso, Cris. Tá bom. Uma pessoa muito séria. Vou mandar para a Cris aqui. Eu pouco dou risada, né? Vou mandar para a Cris para ver se deu. Que bom. Deixa eu ver aqui. Tem 2 Cris aí, qual está valendo? Eu acho que ficou bom. Querem tirar mais uma? Eu estou com cara de louca, né? Nessas alturas, hein, Cris? Quem é que não está? Fala a verdade. Eu vou botar lá no grupo. Muito bom. Tá muito bom. Então, acho que é isso. Eu vou ficar um pouco mais com o Antônio também. A Tânia quer falar comigo também?
Tu tá muda. Oi, quero, Isso. Cris, antes de eu entrar no Drive, eu quero falar contigo como é que eu vou poder colaborar, tá? Ok? Tá tranquilo. A gente conversa, tá? Feito, ok. Muito obrigada. Então, um beijo muito grande para vocês. Muito obrigada Tchau. pela Prazer presença. revê-los. Prazer revê-los, pessoal. Até todo Tchau, mundo tchau. com frio aí. Daqui a pouco eu vou à praia. Tchau. Que inveja. Eu daqui a pouco vou tomar um vinho, isso sim. Opa, já comprei Isso um bom aí, para dona queijo com Leonor, vinho, viu? né, Cris? Ai, nem fala, menina, que é isso? Isso é maldade. Vai na praia, vai. O pior é que vai estar sozinho, não tem água de coco, tem lá, menina. Tchau. Tchau, Fabi, tchau. Tchau. Deixa eu ver. Dani, você está me ouvindo? Dani, não. Eu tô te Cris, perdão. Cris, olha, você não pode imaginar qual a receptividade que eu tive já dos professores, e eu até disse, olha, a professora Cristina Rolim, da UERJ, vai estar lá. Nossa, já está todo mundo. Convidei 3 professores lá da Escola Técnica, um deles é meu colega, lá na Unisantos, um professor excelente que trabalha com tecnologia, fui eu que contratei para trabalhar com música e tecnologia lá no curso de licenciatura. Ele é compositor e está fazendo doutorado agora com o Rodolfo Coelho de Souza. Ele atua na educação. Nossa, onde é que está o Rodolfo? Sim. O Rodolfo agora tá na ECA, na USP, mas dá aula lá em Ribeirão Preto. Né? Lá em Ribeirão Preto, está fazendo um trabalho maravilhoso, e ele é orientador do Silas, que é um compositor muito bom. Nós estamos organizando agora um livro sobre o Gilberto Mendes, né? Então eu já tenho cerca de 10 artigos, mas 10 artigos enormes mesmo, né? E eu tenho um outro artigo que eu já até escrevi que foi baseado naquele que eu expus lá no norte da Argentina, só que ele está um pouquinho mais adensado, que eu iria até mesmo, de repente, propor para esse grupo de trabalho. Você não está entendendo? Porque ele era muito interessante esse artigo. Foi o trabalho que eu fiquei, né? Depois eu posso mandar para você, e ele é feito comigo e com a minha supervisora. Seria interessante que nós fizéssemos isso. Então, Cris, olha, está todo mundo aqui em Santos animadíssimo com essa nossa primeira conversa. De repente, o que sair daqui, o que sair da nossa conversa, a gente vai tocando o barco e vai fazer. Conversou com um diálogo entre eu e a Sônia Onuc, que é uma professora de educação musical que você vai adorar. É uma pessoa muito boa, ela faz um trabalho de educação musical para crianças com coral que é magnífico, é muito bom. Como eu já falei para você sobre isso, agora que eu estou me lembrando que nós conversamos sobre isso. E 2 professoras que estão nesse momento de pandemia, até quando eu ouvi o relato das 2 professoras, da Dani e esqueci o nome dela, não anotei. Da Thaís, perfeito. Me lembrei muito da Daniele e da Maria Helena. A Daniele vem trabalhando muito ela vem se dedicando com crianças com necessidades especiais, né? Ela vem trabalhando, e é um trabalho, veja só, de formiguinha. Ela acha um pouco aqui, vê um pouco ali, porque para todos é uma realidade nova que nos coloca diante de todo esse contexto que nos é colocado de uma hora para outra.